mais uma vez estou aqui para participar do estudo com vocês, né? Para mim é sempre um prazer, uma alegria muito grande quando sou convidado. E o tema do estudo de hoje são as relações além-túmulo. Isso está no Livro dos Espíritos, no livro segundo, no capítulo 6º, que estão nas questões 179 até 190. Então, aconselho a todos que, após o estudo, deem uma olhada, porque aqui a gente não tem tempo de discutir, nem todo mundo está com o livro, enfim. Então, aconselho a todos que procurem ele. Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros, em 4 partes. A primeira parte é das causas primárias, que ele fala sobre Deus, sobre matéria, tudo. A segunda parte é sobre o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, que é essa parte que a gente está agora. A terceira parte é sobre as leis morais, que ele fala as leis que vão reger aí o nosso convívio em sociedade. E a quarta parte é das esperanças e consolações. Então, o livro segundo fala sobre o mundo espiritual. O capítulo 6 fala sobre a vida no mundo espiritual. E dentro da vida no mundo espiritual, o tema abordado é as relações no além-túmulo. Mas relações de que, com quem e o que é além-túmulo? Bom, além-túmulo é uma palavra, na verdade uma expressão de duas palavras. Além quer dizer depois de, mais que, enfim. E túmulo é onde a gente é enterrado, normalmente. Então, o que ele quer dizer com além-túmulo? É que depois que o seu corpo foi enterrado, ainda existe vida. É isso que se trata o livro segundo do Livro dos Espíritos. Que ele vai falar, olha só, depois que você morrer, depois que você desencarnar para nós espíritas, você vai continuar. Você, como individualidade, como ser, continua. Então, a sua vida vai além do túmulo. Então, as relações que se dá além do túmulo são essas que a gente vai estudar agora. Agora, de relação de que com quem? Vou entrar já na primeira pergunta, que é a 179, para a gente começar a discutir isso direitinho. Vou aproveitar e fazer uma correção, porque não é 179, é 279. De vez em quando a memória falha, mas tem sempre alguém para ajudar, que aí chama-se Cola, que é o livro que está aqui. Então, 279 a 290. Dois 274, hoje está ruim de memória. Já fui melhor nisso. É o frio. Não tem quem botar a culpa, né? Em qualquer coisa, ou pessoa. Como diz o velho ditado, se a culpa é minha, eu coloco quem eu quiser. Bom, então vamos lá, 274. Agora, dessa vez, em liberdade, acredita em mim, 274. Bom, as relações de além-túmulo. Pergunta 274. As diferentes ordens, Kardec perguntando aos espíritos, né? As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre estes os espíritos, uma hierarquia de poderes. Há entre eles os espíritos, novamente, subordinação e autoridade? Ou seja, existe uma hierarquia entre os dois? Bom, isso aqui levanta algumas dúvidas que a gente precisa sanar antes de responder à pergunta em si. Precisa de conhecimentos a priori até chegar aqui. Porque as perguntas são feitas de 1
até, se eu não me engano, 1088. Vamos colar aqui de novo. Como eu estou errando muito hoje, é melhor colar. Viu? Errei de novo. 1019. Começa da 1 até 1019. Então, elas têm um desencadear. Elas são progressivas. Então, para você entender alguma coisa, na maioria, em alguns casos, você vai precisar entender outras antes, porque ele já perguntou alguma coisa antes. Então, ele vai construindo o pensamento, vai construindo um caminhar ao longo do livro. É como qualquer outro livro. Você vai ler uma história, se começar pelo final, você não vai entender algumas coisas. Mesma coisa acontece aqui. Ele pergunta a 01 até a 1019, com um desencadear. Algumas delas você consegue entender, porque são pontos muito específicos, mas alguns outros você vai precisar ter uma referência anterior antes. Essa é uma delas. Pergunta 274. 274. Então ele pergunta: as diferentes ordens dos espíritos estabelecem entre eles uma hierarquia de poder? Primeiro, de que é espírito? Aí, para Kardec. Kardec usa, ao longo da obra, a palavra espírito de diversas maneiras. Uma com letra minúscula, outra com letra maiúscula, e até entre a letra maiúscula, hora ele fala de um jeito, hora ele fala de outro. Então você precisa ter que analisar o contexto, e ele sempre explica isso. Isso vai estar bem dito aqui no livro. Então, espíritos, nesse momento, para Kardec, ele está trabalhando com esse termo do jeito que ele trabalhou no capítulo 13 da Gênese, item 4. Isso eu sei que eu estou certo, porque eu escrevi aqui e olhei. Então, no capítulo ele fala assim: o espírito nada mais é que aquilo que sobrevive à morte do corpo. É isso que ele está trabalhando aqui. Então, quando ele pergunta aquilo que sobrevive, você pode, é igual você fazer matemática. Você não sabe, você tem uma incógnita. Aí depois, para você comprovar se o x vale aquilo mesmo, você joga o valor de x na equação, e se a equação der aquele valor, porque está certo. Então você joga aqui na equação. Se você pegar a pergunta e trocar a palavra espírito por aquilo que sobrevive além do corpo, vai dar certo também. As diferentes ordens daquilo que sobrevive além do corpo, que se estabelecem no mundo espiritual, existe uma hierarquização? Então, é disso que ele está falando. Mais precisamente, de que espíritos? Os espíritos animais entram aqui? Nesse momento, não entrarão. Ele está falando de espíritos que já atingiram o grau de humanos, assim, uma humanização, o padrão mais ou menos que a gente está. E ele vai explicar por quê ao longo da coisa. Então, assim, quando eu falei espíritos aqui, são os humanos que, ao desencarnarem, regressam à pátria espiritual e se relacionam como se relacionam aqui. Como é que se dá essas relações? É isso que o Kardec está perguntando. Ele pergunta: existe grau de hierarquia? Porque existe hierarquização dentro da nossa sociedade. Então, existe dentro da sociedade dos desencarnados? E ele fala as diferentes ordens dos espíritos. Isso aqui também é importante a gente voltar, porque anteriormente, no capítulo 1º do 2º livro, que é sobre o mundo espiritual, ele pergunta o seguinte: os espíritos são iguais? Ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? Isso aí é a questão 96. A gente saiu das 274 para 96. Ele faz uma pergunta muito parecida que ele fez com a 96 aqui. Pergunta: existe uma hierarquia entre eles? Existe diferença entre espíritos? Os espíritos respondem: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que chegaram. Então, quando ele fala, ele usa: existe hierarquia entre as ordens dos espíritos? É dessa ordem que ele está falando, da ordem que ele trouxe anteriormente aqui na obra. Continua perguntando, 97. Se há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Resposta dos espíritos:
são de número limitado, porque não há entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, de modo que se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. No entanto, considera-se as características gerais dos espíritos, considerando as características gerais dos espíritos, pode-se reduzi-las a 3 ordens principais. Então, assim, cada espírito é um espírito. Então, cada um tem o seu padrão de agir e tudo. Então, isso aqui é usado mais didaticamente, para a gente entender como é que funciona a coisa. Então, assim, para eu explicar a vocês, eu posso usar vários métodos. Eu vou usar esse aqui para explicar. Dentro de todas essas características, nesse momento aqui, os espíritos julgaram melhor dividir em três ordens. Na primeira ordem, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição. Essa é a ordem dos espíritos puros. Na segunda ordem, encontra-se os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Então ele fala, a primeira ordem, hierarquicamente, nesse momento, como ele explicou primeiro, a maior, a mais chegou, que avançou mais, que ele já falou que elas são divididas de acordo com o olhar que você dá para o grau de adiantamento de cada espírito. Então, a primeira ordem, os espíritos puros, eles já chegaram aonde deveriam chegar, na perfeição própria à criatura. Porque, para mim, aí Roberto Tavares, para mim, e para o livro dos Espíritos também, quando ele pergunta quais são as características de Deus, como é que você pode entender Deus, ele não usa características, usa outra palavra, outro termo, mas perfeição não é, porque perfeição, isso aqui serve para mim dentro da minha cabeça. Perfeição, para mim, se você pegar etimologicamente a palavra, vem de uma palavra latina chamada perfectum, que é feito até o final. Como Deus, ele não é feito, ele não é criado, então ele não pode ser feito até o final, porque ele não foi feito. Se ele não foi feito, só quem pode ser perfeito é quem chegou na finalização da sua feitura. E só quem faz isso é a criatura, que Deus cria e ela vai se aperfeiçoando ao longo da sua jornada como criatura. Então, perfeito, para mim, Roberto Tavares, é uma característica da criatura. Então, quando eu resolvi abrir esse parênteses gigantesco para explicar isso. Então, quando eu estou falando que a criatura chega à perfeição, ela jamais chegará a Deus. Deus é único, que é uma das características dele. No livro dos Espíritos, dão essas características, nenhuma delas é perfeição. Só para deixar bem claro. De onde é que eu tirei, além do latim, dentro da minha cabeça, não sonhei com isso, não foi nada. Lendo o livro dos Espíritos, mostrando o livro dos Espíritos dizendo que a perfeição não é uma característica dele. Sabendo um pouco de latim, eu entendi que a perfeição não é uma característica. Então, é da criatura, sigamos para esse estudo a perfeição sendo só da criatura. Então, na segunda ordem, encontra-se os que chegaram no meio do caminho. O desejo do bem é a sua preocupação. O desejo do bem é a preocupação desses espíritos que estão na segunda ordem. Na terceira, são os que ainda se acham na parte inferior da escala. Os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, pelo desejo do mal e por todas as paixões mais que o retém o seu progresso. Então, são as 3 ordens que os espíritos trouxeram para nós, que isso é muito fluido, como eles mesmos já explicaram antes de falar delas. Falaram, a coisa não acontece bem assim, existe uma fluidez, cada espírito é um espírito. Mas assim, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, eu vou dividir em 3. Os puros, os espíritos puros, ele tem aqui, depois da pergunta, isso aqui é na pergunta 97. Na pergunta 100, é a escala espírita propriamente dita.
Aí ele vai descrever cada uma dessas ordens, subdividir cada uma dessas ordens, que a gente não tem tempo para olhar aqui, senão eu não vou fazer o que me foi pedido e não vou conseguir também o que não foi me pedido. Então, eu vou falar aqui brevemente as características de cada ordem. Ele começa a descrever pela terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Pergunta 101. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Então os espíritos que predominam a matéria, o espírito, que tem propensão a realizar atos maus, estão na terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Aí ele fala de cada classe, dentro dos espíritos, enfim. Segunda ordem dos espíritos bons. Pergunta 107. Boa noite. Pô, o pessoal olha assim para o lado dentro do centro espírita, eu já fico logo preocupado. Eu não vejo. Pode até ser pior. Segunda ordem, espíritos bons. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem, como ele havia adiantado. Suas qualidades e poderes para fazer o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Ou seja, cada um no seu grau de adiantamento, se tem propensão ao bem, se tem desejo de produzir o bem, ele está nessa segunda ordem. Os espíritos bons. Olha, E a primeira ordem, que são os espíritos, sim. por exemplo, de terceira ordem, como ele consegue chegar no segunda ordem? Isso aí, eu vou te responder sem te responder. Tá bom. Porque é uma resposta um pouco mais elaborada, a coisa não é tão simples. Mas assim, se ele seguir as leis morais que está aqui no livro dos Espíritos, ele vai chegar na primeira, não só na segunda. Então assim, eu te respondi, mas não te respondi. Porque a gente vai ter que olhar cada lei moral, como é que se segue, tudo direitinho. Então, eu fugi pela tangente agora, tá? Mas tá aqui, terceiro livro, as leis morais. Mas nada é muito simples, tá? Coisa se dá, tanto que a gente fica encarnando aí uma porção de vezes, porque não é simples de verdade. Mas se a gente seguir, a gente chega na primeira ordem, lá no top. Fugi bem, pelo menos foi uma fugida boa? Então tá bom. Então, espíritos puros, nenhuma influência da matéria. Os bons, eles tinham a influência da matéria, mas era predominantemente influenciado pelo espírito. Por que ele usou essa palavra espírito? Ele usou de novo a palavra espírito, sem de outra maneira que foi essa aqui que a gente está trabalhando. O que ele quer dizer com espírito? A espiritualidade, as coisas mais elevadas. É isso que ele está falando, predominância do espírito sobre a matéria. Então, os espíritos puros não sofrem influência nenhuma da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens, ou seja, ele já chegou onde deveria chegar. Ele pega essas leis morais aqui e faz direitinho o que tem que fazer. Esses são os espíritos puros. Então essa é a ordem do qual Kardec falou aqui na 274. Agora a memória voltou a funcionar. Quando ele fala as diferentes ordens dos espíritos, que ordens? Essas três que ele falou. Dos puros, dos bons e dos imperfeitos. Entre estes, existe uma hierarquia entre eles? A relação. Como é que se dá a relação depois que você desencarna? Resposta dos espíritos. Sim, existe hierarquia. Ele continua, muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, uma autoridade relativa à sua superioridade. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. O que ele está falando? Entre os puros, os bons e os imperfeitos. Existe uma hierarquia? Existe.
e se dá por uma autoridade moral irresistível. Os que estão hierarquicamente abaixo não conseguem resistir a essa autoridade moral de alguém que dentro dessa escala, dentro dessas ordens aqui que os Espíritos nos falaram, está superior a ele. 274A, continuamos no 274, é um anexo. Os espíritos inferiores podem subtrair-se a autoridades que lhes são superiores? Está falando, tá, mas os inferiores, que estão ali, que ainda não se adiantaram tanto, eles possam se esquivar dessa autoridade? Eu disse, responde, irresistível. Então não pode. Por isso que quem é doutrinador, quando vai doutrinar um espírito, tem que se levar uma vida bem bacana. Porque senão você não vai conseguir ajudar o espírito e vai se estrepar ainda por cima. Porque é espírito que vem na mesa mediúnica, alguns deles não têm pena da gente. Conhece a gente bastante, se bobear melhor do que a gente. Então, se você quiser empregar algum tipo de autoridade que já não é muito concedida a gente, com o espírito desencarnado, em mesa mediúnica, se você é doutrinador, cuidado. Tem um livro do Hermínio Miranda, se chama Diálogo com a Morte. Você que gosta de falar que eu tenho só tema fúnebre, Diálogo com a Morte, que é meio que a vivência dele como doutrinador. E está lá explicitamente, ó, doutrinador, cuidado, tá? Porque o espírito que você acaba de doutrinar pode ficar te seguindo para saber se aquilo que tu está falando, tu prega mesmo, tá? Então, cuidado aí. Segura tua onda, se tu acha que tu está bem, talvez não esteja tanto. Então, é dessa autoridade aqui que ele está falando. Mas só que, para os espíritos, no mundo espiritual, essa autoridade não tem como você fingir, como tem aqui na Terra. A diferença é essa, que na Terra você consegue maquiar um pouquinho alguma coisa, falar que você é bonzinho, tal, não tem problema nenhum. Mas lá, aqui dá para maquiar, lá não dá. 275. O poder e a consideração de que um homem desfrutou na Terra lhe dão alguma supremacia no mundo dos espíritos? Perguntou. Se você tem autoridade, você teve autoridade na sociedade em que você estava inserido como encarnado, vai te dar autoridade também no mundo espiritual? Você mudou de sociedade, agora você está numa outra sociedade. Não. Resposta dos espíritos. Pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Ele ainda dá um conselho, lê os salmos. Tem alguns, lê todos logo. 275A, não ficou satisfeito. Vai. Continuando. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Ele falou, bom, se quem foi rebaixado aqui será elevado lá e vice-versa, como é que eu devo entender isso? Não sabes que Resposta. Não sabe que os espíritos são de diferentes ordens? Usou as ordens de novo. Conforme seus méritos? Pois bem, o maior na Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode ser na primeira. Compreende isso? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que exaltar será humilhado. Lígia, tranquilo? Tudo bem? Posso continuar? Pode. Tá bom. Fica fazendo essa cara também não. Nem tá pagando para você. 278. 278 não, ainda estamos no 275. Então ele pergunta, mas que tipo de... Ele fala, mas eu vou me rebaixar para ser exaltado? Como é que eu devo entender isso? Deve entender o seguinte, que normalmente quem sofre a humilhação e aguenta, não fica resmungando, não parte para cima, é porque já está um pouquinho mais adiantado. Né? Pela própria maneira de se lidar com a coisa. Então, quando ele voltar para a parte espiritual, ele volta naquele grau de adiantamento que ele está. Se ele consegue resistir a alguns impulsos da matéria, porque ele já está melhorzinho que quem não consegue. Tem um livro
chamado Apologia de Sócrates, é escrito por Platão, que ele narra o julgamento de Sócrates. Sócrates foi processado, julgado, e a pena que ele teve, ele foi obrigado ao suicídio. É um bagulho meio louco se você parar para pensar no direito atual, mas na Atenas do século IV a.C. essa coisa acontecia. Então ele foi obrigado a beber veneno. Então, quando ele se defendeu, e alguns dos discípulos e amigos dele tentaram defender, ele falou assim: olha, eu vou falar, vou me defender, vou falar tudo que eu acredito, não vou mentir, não vou fazer coisas que não condigam com o que eu fiz até agora, o modo que eu vivi. E se eles acharem por bem me condenar, tudo bem. Senão, eu não vou dissuadir, não vou fugir, não vou tentar trocar, que isso foi proposto para ele, a fuga, tentar trocar a pena capital, que era beber o veneno, por um dinheiro. Ele falou: não tem dinheiro. Eu falei: não, mas os amigos dele: não, a gente tem, a gente paga. Ele: não, você não está sendo processado. Você não sou eu. Você não tem que... A minha parte eu estou fazendo. O que dizem as leis da cidade? Que eu tenho direito à minha defesa e eu posso fazê-la? É isso que eu vim fazer aqui. Até porque, se por acaso, tudo aquilo que eles estão me... Aí vem o porquê de eu ter citado essa obra. Se eles falam que isso tudo que eu faço, e eu realmente faço, eu tenho que ser condenado. Se eu tento manipular para que eles achem diferente, eu estou cometendo uma injustiça. Porque eu estou indo contra as leis da cidade. Se por acaso eu não faço aquilo, eu apresento minha defesa e eles me julgam culpado, eles estão cometendo uma injustiça. E eu prefiro não cometer injustiça. Se for para alguém cometer injustiça aqui, que não seja eu. Eu prefiro ser injustiçado, porque o injustiçado está sempre certo. Isso está na obra de Platão, o nome da obra é Apologia de Sócrates. Isso, segundo Platão, foi dito por Sócrates no momento da sua condenação. Então, é aquilo. Se você entende que cometer uma injustiça aqui, se você for injustiçado e não ficar, agir com violência, não ficar resmungando, não falar que Deus esqueceu de você, você é sempre injustiçado, não sei o quê, já demonstra um adiantamento. Então, quando você chegar no plano espiritual, aquele que te injustiçou, existe uma probabilidade grande de estar num grau de adiantamento um pouco menor. Eu digo probabilidade grande porque não tem como eu dizer nada. Porque pode ter sido só naquele caso. Aí a gente não pode julgar, nunca pode julgar. Só posso tentar avaliar uma conduta mesmo assim com pouquíssimas informações. Então, por isso que eu falo, pode ser que ele esteja num grau de adiantamento maior. Se você costuma ser sempre justo, demonstra que você está no grau de adiantamento indo bem. Indo bem, já está aí chegando ali no espírito bom. A matéria não te está, embora te influencie, não te influencia muito, e você tende a fazer o bem. 276. Não, esse aí, 276 é essa. Aquele que foi grande. Aquele que foi grande na terra e que se acha em posição inferior no mundo dos espíritos, sente humilhação por isso? Falou, aquele que teve autoridade aqui como encarnado, e chega lá, vê que não é bem assim a coisa, ele se sente mal, se sente humilhado? Quase sempre sente humilhação, quase sempre muito grande o que? A humilhação que ele sente. Sobretudo se era orgulhoso e invejoso enquanto encarnado. Então, vai se estrepar. Na Bíblia, eu não me lembro o versículo, não lembro nada, mas está no Evangelho de Lucas, isso eu lembro. O rico, a parábola do rico e do Lázaro. Tinha o rico, tinha sua casa boa, seus filhos, tudo, comia bem, e o Lázaro era um mendigo, né, que vivia ali perto da casa dele, tudo. Pedia comida para ele, nunca deu, pedia abrigo para ele, nunca deu. Quando
Lázaro desencarnou, um tempo depois o rico desencarnou. Quando ele chegou lá, ele encontrou Lázaro nos braços de Abraão, é isso que está escrito na Bíblia. Nos braços de Abraão, ele falou assim, e o rico sendo queimado com muita sede, com muita dor, com muita angústia. Aí ele pediu para Lázaro, aproveita que você está aí. Na verdade pediu para Abraão, aproveita que Lázaro está aí nos seus braços, pede para ele me dar um pouco de água. Pelo menos joga um pouco de água na minha boca, porque não está fácil para mim. Aí Abraão fala, olha só, Lázaro pediu muitas vezes para você um pouco de água, um pouco de comida, um abrigo, você nunca negou. Ele está no meu seio hoje. E aqui ele vai ficar. Aí ele viu que deu ruim para ele, que ele ia ter que passar por aquele momento ali. Aí ele falou, então, Abraão, pelo menos pode mandar Lázaro ou alguém lá na minha família para avisar isso, que agir daquele jeito que eu agi, eu vou ficar desse jeito? Aí Abraão responde, quem está lá, a sua família, tudo, tem Moisés e os profetas. Se eles não ouviram Moisés e os profetas, não vai ser nenhum espírito meu que vai fazer isso. Então, aqui, parabolicamente, o que ele perguntou nessa pergunta, você vai ser humilhado? Vai sentir humilhação? Não é que será humilhado. Ele se sente humilhado pela posição dele. Primeiro porque estava acostumado a uma posição diametralmente oposta. Depois porque tem aquele orgulho ferido, né? Então, a parábola de Jesus, que demonstra isso aqui, é a palavra do rico do Lázaro, que virou novela. Inclusive, a novela eu não vi, mas tem novela. Como é igual o Silvio Santos. Eu não vi, mas minha filha do meio viu, disse que é boa. Então, 277. O soldado que, após a batalha, se encontra com seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como superior? Você vê que ele sempre vai fazendo analogia das relações hierárquicas daqui dos encarnados com o mundo dos espíritos, para a gente entender bem, é para ele entender bem. Porque essa obra, como a primeira obra publicada por Kardec sobre o Espiritismo, ele evolui junto com a obra. Porque ele entendia, quando ele foi fazendo as perguntas, ele tinha entendido o Espiritismo tal qual a gente entende, porque era o primeiro contato dele também. O contato tinha sido há pouco tempo. As perguntas eram para ele também. Existe uma evolução dentro da doutrina espírita que ele teve ao fazer o Livro dos Espíritos e foi continuando, que culminou com a publicação das demais obras dele. Mas existe uma evolução dele aqui também. Então as perguntas não eram simplesmente para, eu quero explicar o que é isso, é para ele entender também. Eu pergunto, o soldado, quando encontrar o general depois da batalha, como é que vai ser? O título nada vale. A superioridade real é tudo. O que é essa superioridade real? Do adiantamento de cada espírito. 278. Os espíritos das diferentes ordens, voltou a citar as ordens, estão misturados uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, se eles se veem, mas se distinguem um dos outros. Ou seja, os espíritos, como é que é a sociedade lá? Existe uma diferença? Os espíritos bons ficam onde os espíritos bons só podem ficar, os inferiores só os inferiores podem ficar, os puros só os puros podem ficar. Ele diz, e não é. Os espíritos se veem, mas se distinguindo uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam, segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos. Ou seja, aqueles espíritos que sentem, que têm os mesmos padrões de sentimentos, se aproximam. Os que não têm, tendem a se afastar, a ter uma antipatia, ou seja, um patos diferente, ou seja, sentir de maneira diferente. Então, eles vivem juntos? Vivem, só que cada um está junto com os seus, aqueles que têm sentimentos, vibrações
parecidas um com o outro. Tal como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é um pálido reflexo, ou seja, a sociedade que a gente vive aqui, o mundo que a gente vive, é um pálido reflexo de como é o mundo espiritual, de como se dá a sociedade no plano dos desencarnados. Os da mesma categoria, que se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos, unidos pelo laço da simpatia e pelos fins que visam. Ou seja, quem comunga da mesma ideia, comunga da mesma divisões próximas e pelo que desejam fazer. Se você deseja fazer o bem, você sempre terá amigos, e isso até os encarnados, sempre terá outros espíritos que te ajudarão, porque comungam de você do teu intuito de fazer o bem. Se você fizer o que quiser fazer o mal, a mesma coisa. Você terá amigos, tanto encarnados quanto desencarnados, que te ajudarão a fazê-lo. Simpatia ou antipatia. Por isso que Kardec pergunta, como é que eu faço para afastar os maus espíritos? Aí os espíritos perguntam, respondem, chama para perto de você os bons. Você diz assim. Aí que ele pergunta, mas como é que eu faço então para chamar os bons? Daí foi a pergunta que você me fez, como é que eu faço para mudar de uma ordem? Trabalhando, agindo bem, isso. Aí, essa é a pergunta dos espíritos, e Kardec faz um comentário a essa pergunta. Tal uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as necessidades se formam condições se encontram e se confundem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde o vício e a virtude convivem lado a lado sem se falarem. Então, isso é um comentário. Isso está melhor exposto depois nos livros que comentam, nas cidades no plano espiritual, como se dá em cada cidade, em cada conjunto de sociedade. Cada um tem seu conjunto de regras, de convivência ali, então, que vai variar de acordo com o adiantamento dos espíritos. 279. Todos os espíritos têm livre acesso a qualquer região? Está falando de lugar agora. Os bons, respondem os espíritos, vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam exercer sua influência sobre os maus. Qual é a função do espírito mais adiantado em relação ao menos adiantado? Ajudar o menos adiantado. Então, se os espíritos bons, se os espíritos bons não puderem, e aqui ele não está falando da ordem, são os espíritos que têm bondade, que agem com bondade. Se os espíritos que vão agir com bondade não puderem chegar na região, eles não vão conseguir ajudar quem está numa região que tem espíritos inferiores a ele. Então, ele tem que ter acesso àquilo ali. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de não as perturbarem com suas paixões inferiores. Então, aqui ele fala, os espíritos, isso é no direito brasileiro, quem pode mais pode menos. Então, o cara que é juiz, ele pode celebrar casamento, porque o cara é juiz de direito, quem pode mais pode menos. Então, assim, os espíritos funcionam neste ponto de vista da mesma maneira. Quem já passou pelaquela região, já entendeu e vai lá para ajudar, ele tem total acesso àquela região. Agora, quem ainda não passou por aquilo, está se demorando um pouco mais que o outro, ele não pode ir até onde o outro está, porque ele não vai ajudar, muito pelo contrário, segundo os espíritos, ainda vai atrapalhar quem está no caminho dele ainda. 280. Qual a natureza das relações entre os espíritos bons e maus? Resposta: os bons se empenham em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-lo a subir. É uma missão. Ou seja, a função de todo espírito mais adiantado que o outro espírito é ajudar
o outro espírito adianta se adiantar também. Essa é a função de todos os espíritos. Todos os espíritos, todo espírito é mais adiantado e menos adiantado em relação ao outro espírito. Então, se você está nessa relação com alguém menos adiantado, qual é a sua função, qual é a sua missão? Segundo as leis morais, qual é a sua obrigação como espírito? Fazer com que o outro seja antes também. Ajuda na caminhada do outro. 281. Para que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal. Aí é uma relação dos espíritos vista pela gente. Por que eles nos ajudam a fazer o mal? Pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons, respondem os espíritos. É desejo deles impedir, tanto quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem os que eles próprios experimentam. Isto também não acontece entre vós? Aquele que está ruim e quer que os outros também estejam. Então, e isso ajuda a responder também a pergunta anterior. Por que os espíritos de menor evolução não podem ter acesso livre aos lugares onde está de maior? Porque vai atrapalhar o cara. Ou a cara, fala espírito do pensamento. Então, eles ficam lá por uma questão vibratória, né? É da natureza eles não conseguirem. Não é que alguém o impeça, existe um espírito, não, você não pode passar aqui não. É que simplesmente a coisa não vai acontecer. 282. Até aí tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo bem. Como os espíritos se comunicam entre si? Ele viu como é que é a relação de hierarquização entre eles e tudo. Agora vamos expandir isso aí. Continuar na relação. Relação entre um espírito ou outro, independente se existe um grau hierárquico ou não. Como é que eles se comunicam? Eles se veem e se compreendem. Resposta dos espíritos. A palavra é material. É o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo de transmissão do pensamento. Como para vós, o ar é o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo para o outro. Então ele falou, como é que os espíritos se comunicam? Eles se veem, se reconhecem, através de troca daquilo que ele está pensando. E qual é o meio? Quando você fala em comunicação, você tem o emissor, o receptor e o meio, por conta daquilo. Ele fala, do mesmo jeito que o ar é o meio para vocês quando vocês falam, para os espíritos, a transmissão do conceito, do pensamento, daquilo que o espírito quer exprimir, é o fluido cósmico universal, que permeia tudo, que é, segundo os espíritos, me corrija se eu estiver errado, Lídia, que é a matéria fundamental não posso nem falar em matéria, né? É a parte fundamental, o princípio fundamental de tudo no nosso mundo. Então, através dele, que tudo permeia e que é o princípio fundamental do nosso mundo, existe uma transmissão eu vou falar de pensamento, mas é de conceito. O que você quer exprimir chega até o outro, pelo fluido cósmico de ligação. Como o que eu estou falando aqui chega até vocês pelo ar, e chega aí quem está em casa pela internet. Simples assim. Então, é assim que eles se comunicam. 283. Os espíritos podem ocultar reciprocamente os seus pensamentos? Você fala assim, bom, você é pensando que o espírito se comunica. Eu consigo ocultar? Porque se eu pensar aqui, eu oculto. Eu não falei. Mas se o pensamento faz parte da minha comunicação, eu consigo fazer com que o outro não interprete, não receba esse pensamento? Não. Para eles tudo é patente, sobretudo quando são perfeitos. Ou seja, se o espírito está mais evoluído, ele consegue captar
bastante pensamento dos outros. Então você não vai conseguir resolver. Se é um espírito, se você não consegue captar de todo mundo, porque exige algum grau de adiantamento segundo os espíritos, se você está no grau parecido do outro, você vai se comunicar do jeito que você, quando você quiser, porque por incapacidade sua e dele, porque vocês não estão evoluídos o suficiente para isso. Então, agora, dos espíritos perfeitos, ele está te vendo, está te lendo, está sabendo tudo direitinho. E ele está do teu lado para te ajudar, porque é por isso que ele está lá. Os espíritos perfeitos, o trabalho deles é esse, te ajudar. Então ele vai agir sempre de misericórdia com você, independente da besteira que a gente está pensando. 284. Como é que os espíritos que não têm mais corpo podem constatar suas individualidades e distinguir-se dos outros espíritos que os rodeiam? Ela falou, calma aí, não tem mais corpo, beleza, se comunica pelo pensamento, beleza. Mas como é que eu vou saber qual espírito é qual? Você é o espírito que se apresenta como tal. Na última encarnação se chamava, sei lá, Roberto. Como é que ele vai saber? Como é que o espírito reconhece o outro? Kardec pergunta, os espíritos respondem. Eles constatam sua individualidade pelo perispírito, que é algo que ele já tinha abordado aqui, que é o envoltório que faz com que o espírito, que não é material, consiga agir na matéria. Então, todo espírito, a partir do momento que está na matéria, a partir do momento da criação, ele pega para si um pouco da matéria que o rodeia para usar de meio do caminho, de intermediário com a matéria, para ele conseguir agir na matéria mais densa. Então todo espírito tem um perispírito, independente do grau de adiantamento, e o perispírito evolui também junto com o espírito. Então os espíritos tendem a ficar cada vez mais aprimorados também, para que o espírito mais evoluído consiga trabalhar melhor. Então ele fala, se vocês se reconhecem através do perispírito de cada um, que os torna distinguíveis uns dos outros, como o corpo entre os homens. Ou seja, é um corpo só que usado num plano menos denso, num plano mais etéreo, que é o plano dos desencarnados aqui. 285. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? Só pergunta. O filho reconhece o pai? O amigo reconhece o seu amigo? Ou seja, eu tive um grau de parentesco, uma relação de amizade com outro espírito. Eu consigo reconhecer essa relação? Sim. E assim de geração em geração. Ou seja, você vai mudar. Foi pai e filho. Na outra veio dois irmãos. Quando estavam entre pais e filhos, quando os dois desencarnaram, chegaram, foi pai e filho dele e tal. Mudou a geração? Agora foi irmão? Também, já foi meu irmão. Eles vão se reconhecer nos graus de parentesco ou de amizade que tiveram. 285A. Como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Pergunta que ele está usando para chegar mais fundo no que ele quer. Vemos a nossa vida passada e lemos nela como um livro, vendo o pretérito dos nossos amigos e dos nossos inimigos. Aí vemos sua passagem da vida para a morte. Quem responde a Kardec são espíritos evoluídos. Então, quando ele fala vemos, não são todos os espíritos que verão as vidas passadas nem de si nem de outros, nem o momento do desencarne nem de si nem de outros. Se você for pegar nosso lar, quando André Luiz chegou, foi resgatado e foi para nosso lar, ele não lembrava de nada. Ele não via nos outros como ele desencarnou, ele não lembrava-se das suas vidas passadas, tirando aquela que ele foi médico. Então, isso depende do grau de adiantamento de cada espírito. Então, quando ele fala vemos tudo, é porque o espírito que está respondendo isso aqui é um espírito bastante evoluído. Beleza, gente? Tranquilo? Tudo bem? Tudo bem? E não fica olhando assim, eu já olho para trás, hein? Não fica me dando susto, não. 286.
Ao deixar os seus despojos mortais, ao túmulo aí, ao passar pelo túmulo, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que precederam no mundo dos espíritos, ou seja, que desencarnaram antes. Imediatamente nem sempre é o termo apropriado. Como já dissemos, ela precisa de algum tempo para reconhecer-se e desmembrar-se do véu material. Ou seja, o desencarne tem o seu tempo, que varia de acordo com a elevação de cada espírito também. Quanto mais elevado o espírito, menos tempo vai se dar esse grau de perturbação após o desencarne. 287. Como a alma é acolhida na sua volta ao mundo dos espíritos? A do justo, responde os espíritos, como um irmão bem amado e esperado há muito tempo. Ou seja, se é um espírito que agiu de justiça, que esse é o termo que ele usou, o justo, se é aquele que agiu de justiça na maior parte do tempo, é acolhido no mundo espiritual como aquela pessoa que estava distante, que você queria ter perto de novo e está chegando agora, como um irmão bem amado, um filho bem amado. A do mal, prossegue os espíritos, como um ser a quem se despreza. Então, aqueles que não agem de justiça, agem de maldade, não será bem recebido no mundo dos espíritos também. 288. Que sentimentos experimentam os espíritos impuros ao verem chegar outros espíritos maus? Aí tá bom, vamos trabalhar então de baixo para cima nesse momento. Os espíritos que são impuros, como é que eles vêm? Se eles vão para o mesmo lugar, por afinidade, como é que é essa acolhida? Já disseram, você já disse que meio rola um desprezo aí. Mas como é que se dá? Me explica aí melhor. Os maus ficam satisfeitos quando veem seres semelhantes a eles, e também, como eles, privados de felicidade, da felicidade infinita, como acontece na Terra a um afeitor entre os iguais. Ou seja, aquele que quer fazer o mal, quando vê alguém numa condição ruim, ele satisfaz, não é que fica feliz, ele satisfaz. Né? Então, quando ele vê um espírito já mal, vê chegando outro mal, fala assim, que beleza, outro igual a mim. Vai sofrer tudo que eu estou sofrendo. Se compraz com isso. 289, quase na hora. Nossos parentes e amigos vêm, algumas vezes, encontrar-se conosco quando deixamos a Terra. Fala assim, quem a gente conhecia, já desencarnou, vem nos visitar? Sim, diz os espíritos. Os espíritos vão ao encontro da alma que se afeiçoa. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada. Ajudam-no a se desprender dos laços corpóreos. É uma graça concedida aos espíritos bons quando os seres que os amas vêm ao seu encontro. Ao passo que aquele que se acha maculado permanece no isolamento ou só tem a rodeá-lo os que são semelhantes. Isso é uma punição. Então, aqueles que agiram de bondade, são espíritos bons, são recebidos por aqueles que você amava aqui na Terra, que você conhecia. Agora, os que não agiram de bondade, resolveram escolher um caminho que demorasse mais, não vai acontecer, porque isso é uma bondade, uma graça aqui concedida pela espiritualidade, você ser recebido por aqueles que você ama. 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Resposta. Depende da sua elevação e do caminho que seguem para progredir. Se um deles está mais adiantado e caminha mais depressa que o outro, não poderão ficar juntos. Por quê? O cara já está num lugar, já está no outro. Vocês não vão conviver como conviviam aqui na Terra. É possível que se vejam algumas vezes, mas só estarão reunidos para sempre quando puderem caminhar lado a lado ou quando se houverem igualado na perfeição. Ou seja, cada um vai trilhar o seu caminho, cada um de acordo com a sua obra. Então, aquele seu parente, seu amigo que você gostava muito aqui, se foi de graus diferentes na evolução, ele vai trilhar o caminho dele, você vai trilhar o seu. Se verão algumas vezes, por alguns motivos, que são alguns, mas não vão conviver como conviviam aqui. Só se
só irão conviver quando estiverem lado a lado na caminhada. Vocês agora evoluíram junto e vão continuar, como acontece com o Emmanuel, o Chico, enfim, que já estão encarnando junto, porque eles vão progredindo mais ou menos a mesma coisa cada um deles. Então eles convivem junto como espírito há muito tempo. Vão sempre encarnando ali na mesma família, próximos, amigos, enfim, conhecidos, estão sempre ali. Não, porque eles estão ali evoluindo mais ou menos igual. Cada um evolui o que cada um evolui. Você não tem como evoluir a sua medida ser de outro alguém. Mas estão ali mais ou menos no mesmo padrão, então eles conseguem conviver. Como se alguém demorar mais, ele vai ficar para trás. Se alguém for muito mais rápido, ele vai ficar para frente. Ele vai lá para frente. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Então, terminei menos de 5 minutos depois. Foi uma graça concedida. Então, o que Kardec queria dizer? Olha só, as relações que vocês mantêm aqui são relações que existem lá no plano espiritual. Como dizem os espíritos, mas são uma luz pálida em comparação à nossa aqui do plano espiritual. Então, assim, tudo que você tem de autoridade, de hierarquia, de relações, de amor, de amizade, de inimizade, aqui é diferente, aqui se potencializa. E o que ele fala? Se você quiser encontrar com seus parentes, seus amigos, seus amores, quando você vier para o plano espiritual, quando a gente for para a pátria espiritual, age de bondade, age de justiça, porque você vai ser acolhido aqui, como disse a parábola do rico e do Lázaro, que era um termo utilizado pelos judeus na época. Você vai ser acolhido aqui nos braços de Abraão. Muito obrigado.